Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre congruência de triângulos. Na aula passada, a gente tinha visto alguns elementos com relação aos triângulos, né? Que era o vértice, o lado, o ângulo, e a gente tinha analisado algumas classificações do que era um triângulo isósceles, equilátero. E aí, nessa aula, a gente vai estudar casos de congruência de triângulo. Mas, primeiro, o que são congruências de triângulo? Então, a gente vai dizer que dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos deles são respectivamente congruentes aos lados e ângulos do outro. Mas o que significa a palavra congruência? Congruência é um par de ângulos ou segmentos. É congruente quando ambos têm a mesma medida, ou seja, ser congruente é ter a mesma medida. Então, a gente vai dizer que dois triângulos são congruentes quando todos os ângulos e todos os seus lados têm a mesma medida, ou seja, são basicamente triângulos iguais. Então, repare que aqui a gente sempre vai usar agora para indicar que um lado tem a mesma medida que o outro, a gente vai usar risquinhos, que é para não ficar dizendo o valor, porque nem sempre a gente sabe o valor. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou dizer que esse lado é igual a esse, por quê? Porque esse daqui eu tenho um risquinho, ok? Esse eu tenho um risquinho e esse eu também tenho um, logo são iguais. Nesse daqui eu tenho dois, então esse é igual a esse daqui. Nesse daqui eu tenho 3, então esse é igual a esse. Da mesma forma o ângulo. Nesse ângulo azulzinho aqui eu tenho um só, então é congruente esse daqui, ou seja, tem a mesma medida. O amarelo é congruente ao amarelo e o de 3 risquinhos aqui verde é congruente a esse de 3 risquinhos verde. Então, olha só, aqui eu tenho dois triângulos que são congruentes. Por quê? Por mais que eles estejam em posições diferentes, eu tenho esse lado aqui que é igual a esse lado aqui que é igual a esse, e esse daqui que é igual a esse. Logo, eu tenho os três lados iguais e também eu tenho esse ângulo aqui que é igual a esse. Olha, o ângulo oposto a esse risquinho é esse que vem aqui em cima, ó. Então, é o mesmo desse daqui. E esse daqui é igual a esse. Logo, se eu tenho lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida, eu tenho dois triângulos congruentes. Bom, mas nem sempre a gente vai saber o valor de todos os lados, nem o valor de todos os ângulos. E às vezes a gente saber que um triângulo é congruente nos ajuda a descobrir justamente qual o valor dos lados. Então, existem alguns casos que a gente chama de congruência que eles limitam. Você não precisa saber todos os valores de cada lado ou de cada ângulo para você saber que eles são congruentes. Basta saber 3 critérios só. Então, o primeiro caso de congruência é o LLM. O que significa isso? Lado, lado, lado. Essa letra L significa lado, ok? Ou seja, toda vez que eu tiver os três lados iguais, eu já posso garantir que é um triângulo congruente. Ou seja, por mais que eu não saiba quais são os valores dos ângulos, eu já posso garantir que são dois triângulos congruentes, ou seja, que os ângulos vão ser iguais, sim. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui um triângulo EFR aqui, e aí eu tenho os lados 7, 8 e 9. Nesse outro triângulo, eu também tenho os lados 7, 8 e 9. Então, eu posso garantir que esses ângulos são iguais. Portanto, olha só, o ângulo que está entre 7 e 8 é esse ângulo aqui. Vou colocar um risquinho. Ele vai ser congruente ao ângulo que está aqui entre o 7 e o 8, que é esse daqui. O ângulo que está entre 8 e 9, eu vou colocar dois risquinhos, vai ser igual a esse ângulo aqui entre o 8 e o 9. O ângulo que está entre o 7 e o 9, vou colocar 3 risquinhos, vai ser igual ao ângulo que está entre o 7 e o 9. Posso garantir essa congruência. O segundo caso de congruência é o caso LAN, que é lado, vamos só corrigir aqui, lado, ângulo, lado.
Essas são as iniciais, L, A, L. Ou seja, quando eu tiver um lado do triângulo, um ângulo no meio entre o outro lado, então eu vou ter lado, ângulo, lado. Se eu tiver isso congruente a outro triângulo, eu já posso garantir a congruência deles. Então aqui, se eu tiver um lado mais um ângulo e o outro lado, lembrando que o ângulo tem que estar entre os dois e for igual a um lado, um ângulo e outro lado aqui de outro triângulo, eu posso garantir que eles são congruentes. Por exemplo, se me desse só esse triângulo aqui, que ele tem um lado 5, ângulo 36 e outro lado 3,5. Eu posso dizer que ele é congruente a esse daqui? Bom, eu posso, porque eu tenho um lado, um ângulo e um lado que é igual, ou seja, congruente a esse. Portanto, eu posso garantir que os outros lados, por exemplo, esse lado aqui, ó, AC, que a gente representa assim com uma barrinha em cima, vai ser congruente a esse lado MP, eles têm a mesma medida. Um terceiro caso de congruência é o caso ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Ou seja, quando eu tenho dois ângulos com um lado no meio, que é congruente em outro triângulo com dois ângulos e um lado no meio. Então, lembrando que o lado precisa estar no meio entre os dois ângulos, não pode ser qualquer lado. Então, aqui, ó, um exemplo. Eu tenho um triângulo aqui que tem um ângulo 40 e 92 e entre eles eu tenho um lado de 4,4. E aqui nesse outro triângulo eu também tenho um ângulo de 40 e 92 e entre eles o lado de 4,4. Assim eu já posso garantir a congruência desse triângulo, ou seja, eu posso garantir que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Um outro caso de congruência de triângulos é o caso LAAO, que aqui é lado, ângulo, e esse AO significa ângulo oposto, ok? Então é quando eu tenho um lado e um ângulo do lado dele e o ângulo oposto a esse lado. Ou seja, olha aqui, ó, eu tenho um lado aqui que tem esse valor e tem um outro aqui que tem o mesmo valor. O ângulo ali adjacente ou ao lado dele aqui e o ângulo oposto, ó, que está no sentido oposto. Então, esse ângulo oposto tem o mesmo valor que esse ângulo oposto aqui. Logo, eles são congruentes. Então, um exemplo aqui é quando eu tenho aqui, ó, um lado valendo 7,2, o ângulo, que vale 80, e o ângulo oposto, que vale 60. Repare que aqui, ó, o 7,2 está aqui, tem o ângulo do lado que também vale 80 e o ângulo oposto também vale 60. Logo, esses triângulos são congruentes. Então, alguns exemplos aqui, ó. Os triângulos ABC e EBC são congruentes. Então, ele está falando que esse triângulo é congruente a esse. Determine os valores de x e y. Ou seja, sabendo que eles são congruentes, eu tenho que analisar, aqui os ângulos para descobrir os valores de x e y. Então, vamos ver. Bom, eu tenho aqui esse lado que é congruente a esse daqui, ok? Esse ângulo é congruente a esse daqui. E esse lado é congruente a esse. Logo, esse ângulo aqui de B vai ser congruente a esse valor de Y. Por quê? Esse ângulo aqui está do lado aqui, ó, a esse lado com a linha 1. E esse daqui também está do lado a esse com a linha 1. E com esse que não tem nada, ó, esse também, do lado da linha 1 e com que não tem nada. Logo, se eles são congruentes, eu já sei de cara que o meu Y vale 55 graus. Por quê? Se são triângulos congruentes, os ângulos têm a mesma medida e os lados também. Então, se esse ângulo é relativo a esse daqui, então esse é igual a esse, ok? Da mesma forma como o x. Esse ângulo aqui é relativo a esse daqui. Logo, o meu x vale 30 graus.
Então, na figura a seguir, BAE, que é o triângulo, é esse triângulo aqui, ele é congruente. Esse sinal aqui é de congruência. Então, esse triângulo BAE é congruente ao triângulo CBD. E o ponto B é o ponto médio dessa linha aqui, ó, AC. Aqui é a linha AC. Então, essa linha aqui, o ponto B é o ponto médio. Ou seja, se ela é o ponto médio, significa que ela dividiu em duas partes iguais. Então, essa daqui é igual a essa daqui. Os triângulos ABC e BCD são congruentes? Então, olha só. Eu tenho aqui esses dois triângulos e eu sei que esses ângulos aqui são congruentes. Tá? Eu tenho que esses ângulos aqui são congruentes também, porque ele fala aqui, isso aqui é a nomenclatura de ângulo, tá? Que eu tenho esse circunflexo aqui, são congruentes, e tenho que esses lados também são iguais. Então, eu posso dizer que eles são congruentes? Eu posso, por causa do caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Veja que eu tenho aqui ângulo, lado, ângulo. Então, aqui é o caso A. Então, usando esse caso de congruência, eu posso dizer que eles são congruentes. Então, agora a gente vai ver algumas propriedades do triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Bom, a primeira propriedade é que a mediana, a bissetriz e a altura referente à base coincidem. Então, quando eu pego aqui, coloco como base aqui essa base aqui, sendo que os dois lados iguais ficam não são referentes à base. A gente vai chamar de base só esse lado aqui que é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a mediana, que é a linha que divide em dois lados iguais, a bissetriz, que é o que divide em dois ângulos iguais, e a altura, que eu vou ter, vai formar aqui o ângulo de 90 graus, elas vão coincidir na mesma linha. Isso no triângulo isósceles. Num outro triângulo, isso não vai acontecer. Por exemplo, no triângulo escaleno, que tenha três lados iguais. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer exclusivamente no triângulo isósceles. E isso vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios. Essas propriedades são importantes a gente ter em mente, que a gente vai conseguir resolver alguns exercícios com ela. Outra propriedade é que os ângulos da base são congruentes, ou seja, eu tenho aqui dois ângulos iguais. Então, esses dois lados aqui, os ângulos opostos a eles são iguais também. Então, eu vou ter dois ângulos iguais e um ângulo ali diferente. Agora, algumas propriedades do triângulo equilátero, que é o triângulo que tem três lados iguais. Então, a primeira propriedade é que os três ângulos internos são congruentes e todos eles valem 60 graus. Tá? Então, aqui vai valer 60, aqui também vai valer 60 e aqui em cima também vale 60. E a mediana, a altura e a bissetriz sempre coincidem. Então, o lado que você pegar como base, a mediana, a altura e a bissetriz sempre vão ficar no mesmo lugar. Então, aqui no triângulo isósceles, se eu mudasse a base, eu já não teria essas mesmas propriedades, tá? Agora, aqui no triângulo equilátero, eu posso mudar a base, que sempre vai coincidir, a mediana, a altura e a bissetriz. Elas vão ficar no mesmo lugar aqui com a mesma reta. Então, se eu tenho a altura de um triângulo equilátero, eu sei que ela é também uma bissetriz e é também uma mediana. Então, alguns exercícios aqui. Em um triângulo isósceles, cada ângulo da base mede 37 graus. Quais as medidas dos três ângulos desse triângulo? Esse triângulo é acutângulo ou obtusângulo? Bom, se eu tenho um triângulo isósceles, eu sei que ele tem dois lados iguais. Logo, esses ângulos aqui da base, eles também vão ser iguais. E no caso aqui ele fala que vale 37 graus. Então, esse vale 37 e esse vale 37 também.
Ele pergunta qual a medida dos 3 ângulos, então falta eu descobrir qual que é esse ângulo aqui. Bom, a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, eu sei que se eu somar o 37 mais o 37, mais o ângulo que eu chamei de x, porque eu não sei o valor, se eu somar todos eles, tem que dar 180. Então, 37 mais 37 vai dar 74, mais x, que é igual a 180. Opa, só corrigir aqui, que ficou confuso. Mais o x. Então, eu passo o 74 para o outro lado, subtraindo. Então, x é igual a 180 menos 74. Logo, o meu x vai ser 106 graus. Então, aqui vai ser 106. Então, na verdade, vai ser um triângulo com um formato mais aberto. Aqui vale 37. 37, aqui 106. Então ele pergunta, é um triângulo acutângulo ou obtusângulo? Bom, acutângulo é quando todos os ângulos são menores que 90 graus. E o obtusângulo é quando eu tenho pelo menos um ângulo que é maior do que 90. Como eu tenho aqui um ângulo que é maior do que 90, eu vou dizer que ele é obtusângulo. O triângulo MNP abaixo é um triângulo equilátero. E MS, que é essa altura aqui, é a bissetriz relativa ao ângulo M. Quais são as medidas x e y indicadas na figura? Então, olha só, eu tenho um triângulo equilátero, então todos os lados são iguais. Logo, todos os ângulos também são, ou seja, todos valem 60 graus. Então, eu já sei aqui que o x é igual a 60 graus. Porque esse ângulo aqui vale 60, esse daqui também vale 60, e esse daqui inteiro também vale 60. Só que eu tenho aqui uma bissetriz, ou seja, divide o ângulo ao meio. Logo, o ângulo y aqui vai valer justamente a metade de 60. Então, 60 dividido por 2. Logo, o y vai valer 30 graus. O triângulo ABC é equilátero e AB é congruente a BD. Aqui faltou os símbolos por falta de equação. Então, eu vou dizer que esse segmento aqui, AB, é congruente ao segmento BC. BD, perdão. BD. Logo, o que significa isso? Significa que esses dois lados aqui têm a mesma medida. E ele pede para a gente calcular as medidas x e y. Lembrando que o triângulo ABC, então esse daqui, ó, ele é um triângulo equilátero, logo todos os lados valem 60 graus. Portanto, o x vale 60 graus. Já encontrei o valor de x. Ok? Bom, aqui vale 60. Eu sei, posso calcular aqui esse ângulo, tá? Porque esse daqui mais esse daqui forma 180 graus, né? Logo, se eu sei que 60, vou chamar esse daqui de ângulo M. 60 mais M é igual a 180. Logo, o meu M vai ser igual a 180 menos 60. M é igual a 120 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 120. Sei que esse daqui vale 60 e sei que esses dois ângulos aqui são iguais. Então, se esses dois lados são iguais, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Logo, aqui vale y também. Os ângulos da base, né, vão ser todos iguais. Lembrando que é sempre os ângulos opostos aos lados iguais, ok? Então, eu tenho aqui que 120 mais y, que é esse triângulo aqui, tem que dar 180 graus, porque a soma dos ângulos internos é 180. Logo, 120 mais 2y
é igual a 180. Logo, 2y é igual a 180 menos 120. Então, 2y é igual a 60. Portanto, y é igual a 60 dividido por 2, que dá 30. Então, eu sei aqui que o x vale 60 e o y vale 30. Então, em um triângulo isósceles, um dos ângulos mede 135 graus. Calcule a medida dos outros dois ângulos internos desse triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, que vai ser mais ou menos desse formato, porque um dos ângulos é 135 graus, é um triângulo obtusante. E os outros dois eu sei que são iguais, mas eu não sei quanto que é o que ele pergunta. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Então, eu sei que 135 mais x é igual a 180. Logo, 135 mais 2x é igual a 180. Então, 2x é igual a 180 menos 135. Portanto, 2x é igual a 45. Então, x vai ser igual a 45 dividido por 2, que vai dar 22,5 graus. Então, a medida dos dois outros ângulos é 22,5 graus. Então, vamos falar agora um pouco sobre o que é a base média de um triângulo. A base média é quando eu traço uma outra base aqui dentro do triângulo que divide o lado em dois lados iguais, ok? Então, eu dividi esses dois lados em pedaços iguais, aqui é o ponto médio. Eu pego o ponto médio de um lado junto com o ponto médio do outro lado. Isso é o que a gente chama de base média, ok? E vai existir uma propriedade nessa base média, que essa base aqui vai ser sempre a metade do valor dessa daqui, ok? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Considerando o triângulo a seguir e que todas as medidas são dadas em centímetros, vamos determinar todos os valores de x e y, sabendo que M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de AC. Então, olha só, então significa que essa é a base média. Então, esse pedaço é igual a esse e esse pedaço aqui vai ser igual a esse. Logo, eu sei que 4x mais 3 é igual a x mais 15, porque esses dois são iguais. Portanto, vamos resolver isso daqui. Eu tenho que 4x menos x, para ser x para cá menos, é igual a 15 menos 3. 4x menos x dá 3x, 15 menos 3 vai dar 12. Logo, x igual a 12 divididos por 3, então x igual a 4. Agora, vamos descobrir o valor do y. Bom, para a gente descobrir, a gente sabe que essa base média aqui, x mais 3y, ela vale a metade dessa base maior, ou seja, é a base maior dividida por 2. É sempre assim, tá? Quando é a base média, eu sempre vou pegar a maior e dividir por 2. Logo, x mais 3y é igual a 22, mas eu sei que x vale 4. Então, 4 mais 3y é igual a 22. Passo subtraindo. 3y é igual a 22 menos 4. Então, 3y é igual a 18. Passo 3 para o outro lado dividindo. Y é igual a 18 divididos por 3, que é 6. Então, eu sei que o x vale 4 e o y vale 6. Uma outra parte do conteúdo que a gente vai começar a entrar agora, então, é a parte de simetria. Então, o que é a simetria? Simetria é a propriedade de um objeto de permanecer inalterado. A gente altera a posição, o ângulo, a forma como a gente gira ele,
mas não altera as suas dimensões. Então, essas transformações que a gente vai fazer em determinado objeto, elas são chamadas de transformações isométricas, porque a gente mantém as medidas. Esse isométrica significa que tem as mesmas medidas, ok? Então, são transformações que a gente vai manter as medidas, só vai alterar ali a posição. A gente vai ter 3 tipos de simetria: simetria por reflexão, a simetria por rotação e a por translação. Vamos ver cada uma delas agora. Simetria por reflexão é quando eu pego um objeto e vou refletir ele em outro. É muito semelhante à ideia do espelho. Na verdade, é igual à ideia do espelho, quando eu estou refletindo duas imagens. Uma propriedade interessante é que, se eu pego aqui uma figura plana, a distância dela até o outro ponto equivalente, aqui, ela vai estar separada aqui, por um eixo que a gente chama de eixo de simetria, que é exatamente ali no meio. Então, essa distância aqui até o eixo e essa distância aqui até o eixo é a mesma, ok? Então, nesse outro, por exemplo, nesse exemplo aqui da letra F, a distância desse ponto até o eixo de simetria é a mesma distância desse ponto até o eixo de simetria. Ok? Então, eu tenho que pensar sempre na ideia do espelho, e essa simetria por reflexão. Repare que o tamanho de cada elemento, do triângulo, da letra F, do coração ali que forma a borboleta, o tamanho deles não se altera, o que altera é a posição, eu estou refletindo ele. E na simetria por reflexão, a gente vai ter o que a gente chama de eixo de simetria, que é justamente aquele eixo que ele vai indicar que um lado é simétrico ao outro. Se a gente pensar, a gente pode pensar também que é justamente nesse eixo, se a gente tiver com um desenho no papel, a gente pode dobrar e os desenhos vão se sobrepor, tá? Vão ficar o mesmo desenho em cima do outro. Por exemplo, aqui, imagine nessa borboleta, que bem naquele eixo ali você vai dobrar esse papel, então vai ficar coração em cima de coração, vai ficar certinho uma imagem em cima da outra, porque elas são simetrias de reflexão. Da mesma forma ali na letra F, se você dobrasse o papel ali no eixo, imagina o papel dobrando e um F encostando no outro, é exatamente isso que vai acontecer. Então eu tenho ali nas figuras planas, eu tenho algumas simetrias, alguns eixos de simetrias a mais. Então olha só, no triângulo equilátero eu posso dobrar o triângulo no meio assim, ou no meio com outro vértice, ou no meio com outro vértice. E eu vou ter 3 eixos de simetria então. O quadrado também, se eu dobrar ele no meio, ele vai se sobrepor um ao outro. Se eu dobrar ele de cima para baixo também, se eu dobrar ele nas diagonais também. Então eu vou ter 4 eixos de simetria, tá? O pentágono eu vou ter 5 eixos de simetria e o hexágono eu vou ter 6 eixos de simetria. Eu tenho também a simetria por translação, que é quando eu mudo a posição apenas, eu translado aquele objeto. Então eu coloquei ali alguns polígonos ali que eu transladei. Coloquei o hexágono ali, que eu apenas mudei ele de lugar. Eu transladei ele. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui no pentágono? Estou pegando sempre o vértice aqui mais embaixo e transporto ele para a diagonal aqui. Então, vou pegar sempre o vértice e transportar ele. Ok? E aí eu vou criando os hexágonos. Na simetria por translação, a gente tem 2 grandezas importantes. A magnitude, que é o quanto eu estou transladando. Eu estou transladando o tamanho de uma diagonal. Ou eu estou transladando 2 centímetros. É o quanto eu transladei. E a direção pela qual eu transladei. Eu fui para cima, eu fui para baixo, eu fui para um lado, eu fui para o outro. A direção também é importante. Por exemplo, nessa figura aqui, que está formando vários hexágonos, eu tenho vários tipos de simetrias. Nesse caso aqui, eu tenho a simetria horizontal aqui, que eu estou transladando horizontalmente, vim para cá. Nessa daqui, eu tenho uma simetria
da diagonal aqui, ó. Tá sempre subindo uma diagonal. Eu estou transladando esse vértice para a diagonal de cima. E tenho também a simetria aqui a vertical, né? Ali, perdão, horizontal. Eu estou sempre trazendo o vértice para baixo ou então para cima. Uma simetria vertical, ok? E por último, eu tenho a simetria de rotação, que é quando eu rotaciono ou eu giro o meu objeto. Olha só esse triângulo aqui. Imagina que eu peguei esse triângulo e eu rodei ele, tá? Eu rodei aqui, ó, através desse vértice, eu fiz a rotação dele. Isso é simetria de rotação. Não alterei a medida, não alterei nada, não alterei a forma. Eu só rotacionei ele. Olha essa flechinha aqui, ó. Eu tenho o eixo de rotação, que é esse ponto aqui, e eu fui girando ela. Ela estava aqui, ó, a parte vermelha para baixo, caiu para cá, rodou para cá e rodou para cá. Então eu só rotacionei a flechinha. Nesse caso aqui, o meu eixo de rotação é esse ponto aqui fora. Mas eu posso rotacionar o triângulo em torno dele mesmo, em torno do seu centro. E aí eu vou obter, por exemplo, essas duas imagens aqui, ó. Aqui eu rotacionei para baixo e ali outra parte que estava em cima. Então, um exercício aqui, ó. No plano cartesiano, podemos trabalhar a ideia de simetria em relação aos eixos coordenados. No plano a seguir, o ponto simétrico ao ponto A, 2, 4, em relação ao eixo x, é o ponto B, 2, menos 4. Mas o ponto simétrico A em relação ao eixo y é o ponto menos 2, 4. Observe que o tipo de simetria em relação a um eixo é a simetria por reflexão. Então, o que ele disse aqui? Ó? Eu tenho o ponto A, que vale as medidas 2, 4. Esse é o meu ponto A. Ele fala que com relação ao eixo x, que é esse eixo que está deitado, a simetria dele é esse ponto aqui, ó. Porque a distância do A até o x vale 4 e a distância do x até o B também vale 4, né? Aqui eu tenho 4 quadradinhos para chegar no eixo x. Então, a distância deles aqui é a mesma, logo eles são simétricos. Agora, a simetria do A com relação ao eixo y, que é esse eixo que está em pé, vai ser o ponto C. Por quê? A distância do A até o eixo y é 2 e a distância do C até o eixo y também é 2. Ok? Então, com base nesse plano, eu quero ponto G simétrico ao ponto F, que vale 6, 1. Então, onde está o ponto F? Está aqui, ó. x6, y1. Esse é o meu ponto F. Qual que vai ser simétrico com relação ao eixo x? Aquele que tem a mesma distância do x até ele. Então, nesse caso aqui vai ser o ponto G. Então, aqui a distância é 1, certo? E aqui 6. Agora, o ponto H simétrico ao ponto F em relação ao eixo y. Bom, o ponto F, do eixo y até ele, tem distância 6. Então, o simétrico ele também vai ter distância 6. Vai parar aqui no y menos 6. Logo, esse daqui é o meu ponto H. Aqui eu trouxe uma arte que foi inspirada só, não é do Escher, mas foi inspirada no Escher. Que eu tenho uma mesma figura, que eu tenho um cavalo ali, o azul, o branco e o rosa, que ele sofreu várias simetrias, ó. A simetria de translação e a de rotação. Então, juntando essas simetrias, esse artista conseguiu compor uma arte fazendo essas várias composições de simetrias. E por hoje a aula é só, pessoal. Espero poder ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá pelos comentários particulares, que eu vou estar à disposição de vocês. Ok? Até mais!